Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós vamos conversar agora com o diretor técnico do DIEESE, Fausto Augusto Júnior. Bom dia, Fausto. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos. Fausto, voltou a ser permitido desde sexta-feira o corte de luz por falta de pagamento da conta por consumidores de baixa renda. Esse corte estava suspenso desde abril, quando o país vivia a segunda onda de contaminação da Covid-19. O programa beneficiou cerca de 12 milhões de consumidores, chegou a ser prorrogado uma vez, já que venceria no fim de junho, mas de acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica, não há ainda previsão de nova prorrogação. Como é que você viu essa medida em meio a essa crise econômica e social que o país vive, Fausto? Bem, Glauco, a gente está vendo mais um capítulo aí de como o atual governo, e nesse caso, inclusive, o próprio Congresso Nacional, vê a questão daqueles que mais precisam. No momento em que a gente ainda não saiu, de fato, da crise da pandemia, e muito pelo contrário, estamos longe de sair da crise econômica que estamos vivendo, o que a gente vê é que energia, para muita gente, vai ser um grande dilema agora na sua vida. Primeiro porque tem um problema objetivo, né? As pessoas que, por algum motivo, e principalmente pelo motivo de não ter renda, atrasaram a sua conta de luz, podem ter sua conta de luz cortada a qualquer momento. Segundo, que nós estamos num momento de alta, né? Vamos lembrar que nós estamos aí na bandeira vermelha 2, as contas estão todas super reajustadas, elas estão num patamar de custo muito mais alto, e de alguma forma o que a gente está assistindo aí é mais um capítulo do desmonte do que vem acontecendo da rede de proteção. É importante que a gente vá voltando sim à normalidade, quando a pandemia vai se acabando, quando a pandemia vai sendo controlada, mas de alguma forma a gente precisa ter no mínimo um pouco de tato social, um pouco de olhar para as pessoas que mais precisam, num momento tão difícil como esse que nós estamos vivendo hoje. Vamos lembrar aí que a inflação passou da casa do 10%, a maior parte das famílias está com insegurança alimentar. Vamos lembrar que metade da população brasileira tem algum tipo de insegurança alimentar. Quase 30 milhões de pessoas estão abaixo da linha da pobreza aí e vivendo realmente a questão da fome. E agora, de repente, a gente vai assistir mais um capítulo de retirada de benefícios ou retirada aí de algum direito. E nesse caso não é nem um direito efetivo, né? É uma questão elementar aí e emergencial. Acredito que essa é uma discussão que precisa ser feita, precisa ser ampliada. A questão é uma discussão já antiga do ponto de vista energético, né, Glauco? Vamos lembrar que até bem pouco tempo atrás um número muito grande de famílias sequer tinha acesso à energia elétrica. Essa energia elétrica só foi acessada por meio de um conjunto de medidas e por meio da própria estatal, que está sendo privatizada. Você conseguiu levar energia no tal do no programa lá, o Luz para Todos, e que de alguma forma agora a gente está vendo mais um programa sendo desmontado. É sempre bom a gente relembrar algumas questões, olhar um pouco para o que está sendo feito e quais as escolhas que o país faz. E nesse caso está muito claro, a escolha é deixar as famílias de mais baixa renda, as famílias com mais dificuldades, as que tiveram dificuldade na pandemia, simplesmente as escuras. E Fausto, falando dessa questão da inflação, né, a pauta econômica, que não é só econômica, é social, acabou dominando os protestos de sábado contra o presidente Jair Bolsonaro, ou seja, isso já é parte da realidade das pessoas e não adianta o governo tentar terceirizar a culpa, já que boa parte da inflação, em especial de preços administrados, decorre das políticas implementadas pela equipe econômica, Fausto. Sem dúvida, né, Glauco? Vamos lembrar que assim, o que o governo tenta construir? Ele tenta construir, seja o aumento da gasolina, seja o aumento da energia elétrica, tem como culpado outros. No caso da gasolina, fala o tempo todo dos governadores, é como se o sistema tributário já não fosse sempre assim, e de fato o sistema tributário brasileiro sempre foi desse jeito, no caso dos impostos com relação à energia, aos combustíveis. Eu não estou aqui nem para dizer que o imposto é muito ou o imposto é pouco, mas é óbvio que o imposto de ICMS é o mesmo quando a gasolina estava R$2 e agora que ela está beirando 7. Ou seja, o problema não está no imposto, o problema está na política de preço da Petrobras. No caso da energia elétrica, a fala toda é a questão da estiagem, né? Ou seja, o Brasil hoje vive uma crise e é óbvio, né? A gente já sabia disso, não é novidade que o Brasil tem momentos e outros momentos em relação à falta de chuva, e como você tem uma matriz energética vinculada à hidrelétrica, é claro que isso vai causar desequilíbrio, mas isso não é uma novidade também, isso o governo já sabia há muito tempo,
Isso nós já vivemos, não é a primeira vez que se viveu, por isso que você criou, inclusive, o Operador Nacional do Sistema, todo um sistema interligado em que você busca energia em qualquer lugar do país para levar para outro, você recoloca aí questão de termoelétrica, com hidrelétrica, com energia solar, com energia eólica, ou seja, o parque foi se complexizando ao longo das últimas 2 décadas, mas a questão posta é que, de fato, o governo não tem política, né? Não tem política, não tem investimento, simplesmente tudo ficou paralisado nos últimos anos e, de alguma forma, o que a gente está assistindo é pagar o preço de tudo isso. E, novamente, você vai colocar a culpa ali numa intempérie, vai colocar a culpa aí numa recorrência aí da natureza. E vamos lembrar, né, mesmo em relação a essa discussão da natureza, o governo tem lá muita culpa, né, uma vez que a gente está vendo o que significa a sua política ambiental. É bastante importante que a gente vá demarcando esses espaços e vá mostrando para o conjunto da população que, de fato, o que ela está vivendo tem a ver com as escolhas políticas e econômicas desse governo. E que, de alguma forma, a gente viu sendo questionada ali no ato de domingo, no ato de sábado, né, no ato de 2 de outubro, que, de alguma forma, veio mostrar um pouco disso. Veio colocar a insatisfação com o preço do arroz, com o preço do óleo, com o preço do botijão de gás, com a falta de emprego, a falta de perspectiva das pessoas. Nós estamos num daqueles momentos, Glauco, que a gente deveria estar aproveitando o nosso bônus demográfico, né? A nossa juventude chegou no mercado de trabalho, está saindo das universidades e está encontrando o que lá fora? Ela está encontrando basicamente desemprego, basicamente falta de perspectiva, falta de uma leitura de futuro, de possibilidades novas, e vai se jogando aí nesse mercado informal para tentar minimamente sobreviver. Eu acho que o brasileiro já não quer só sobreviver, nós queremos construir um país melhor, uma busca melhor de condição de vida para o conjunto da população e principalmente para os mais pobres. E aí a gente volta à pauta inicial. O olhar sobre aqueles que menos têm e olhar sobre a saída da pandemia é algo que precisa ser feito. Não é possível a gente achar que de uma hora para outra tudo vai voltar numa normalidade sem nenhum tipo de apoio. Ou seja, as empresas estão endividadas, as pequenas empresas quebraram, as famílias estão endividadas, as famílias estão com dificuldade de fechar suas contas. Tudo poderia e deveria ter ser feito com mais tranquilidade, com mais negociação, ouvindo o conjunto da população e minimamente construindo saídas, né? Construindo saídas de financiamento, construindo saídas de perdão de dívida, construindo saídas outras que o governo até agora simplesmente não discute. A única coisa que ele consegue discutir são reformas, que na verdade são desconstrução e retirada de direitos, como a gente está vendo aí agora na discussão da PEC 32 e tantas outras aí que a gente tem assistido. E Fausto, quando você toca nessa questão do sistema tributário, por conta das últimas notícias, é inevitável lembrar aqui das revelações feitas pelo Pandora Papers, né, mostrando que o ministro da Economia, Paulo Guedes, e também o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, eles têm contas offshore, ou seja, as contas offshore que às vezes são utilizadas de forma legal para se pagar menos tributos e às vezes de forma ilegal também, como simplesmente forma de sonegação. Eu nem vou tocar no aspecto legal, né, que há uma possível infração do Código de Conduta da Alta Administração Federal que proíbe funcionários do alto escalão de manter aplicações financeiras no Brasil ou no exterior para evitar o chamado autofavorecimento, mas é interessante, Fausto, porque explicita que as pessoas que são responsáveis pela fiscalização do sistema financeiro no Brasil, inclusive também pelo próprio sistema tributário, acabam tendo contas fora, e a gente sabe que o sistema tributário brasileiro é regressivo e o pobre, obviamente, não pode ter uma offshore, vai ser obrigado a pagar imposto de qualquer jeito, Fausto. Aí a gente vai vendo mais um capítulo aí das incongruências, né, do atual governo e da sua equipe. De alguma forma, bem, a gente esperava que o presidente do Banco Central, o ministro da Economia, tem que dar o exemplo, né? Tem que dar o exemplo no sentido da justeza do sistema, tem que dar sentido de minimamente respeitar as regras, minimamente buscar caminhos ali para encontrar melhores saídas para o país. E de alguma forma é o que a gente não vai vendo, né? A gente vai vendo ali grandes oportunismos e que de alguma forma vão driblando o próprio sistema tributário. Não é só o caso, óbvio, dessas duas figuras, né, importantes da nossa economia, mas de uma boa parte aí da elite econômica brasileira, que de alguma forma vai buscando outros mecanismos para minimamente adiar aí o pagamento dos seus impostos ou simplesmente driblar e entrar em uma outra condição. Esse é um grande problema do sistema tributário brasileiro. Ele não só beneficia os mais ricos e joga pesadamente a carga tributária sobre o mais pobre, mas por outro lado, ele é cheio de brechas, né, Glauco? E essas brechas são utilizadas por aqueles que têm recursos, que têm poder, que têm condições minimamente de encontrar
mecanismos para driblar o sistema. É algo bastante grave, é algo que a gente precisa ser investigado com muita efetividade, precisa ser olhado com muita atenção, mas também vai demonstrando para a gente o quanto, de alguma forma, no Brasil, ainda prepondera essa ideia de que aqueles que têm poder, aqueles que têm condições de pagar grandes advogados, grandes escritórios de contabilidade, etc., conseguem encontrar mecanismos para fugir do sistema. E, de novo, né, sobra para os mais pobres e sobra para a classe média, essa classe média que está tão desgastada, está com redução efetiva da sua renda real e que, de alguma forma, vai segurando o desenvolvimento do país. Porque, na verdade, quem coloca dinheiro aqui dentro, Glauco, não é quem está colocando dinheiro lá fora nas suas contas. Quem vai colocar dinheiro aqui dentro são os investidores locais, são aqueles que estão abrindo seu comércio, são aqueles que estão tentando minimamente retornar suas atividades aí com a pandemia, sem nenhum apoio do governo, sem nenhum apoio de fato estatal, que de alguma forma deveria cumprir o seu papel. Vamos olhar só o que está acontecendo na Europa, nos Estados Unidos. A gente está vendo este movimento, né, um movimento muito forte do governo, apoiar os trabalhadores e apoiar os empresários, principalmente os pequenos empresários, nesse retorno da pandemia. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, acredita-se nessa ideia que o mercado vai regular tudo. Bem, o que o mercado está mostrando para a gente? A maior parte das empresas quebraram, das pequenas empresas quebraram, estão com muita dificuldade para se reerguer, muita dificuldade para pagar suas contas, para minimamente renegociar suas dívidas, e aí a economia vai andando para trás, a economia vai paralisando, e minimamente a gente vai ver uma no meio de uma pandemia, e por conta desse governo, simplesmente continua um processo que nunca acaba. E aí, que vai acabando, de fato, são as medidas de apoio, que acabou, de um lado, ali, com relação ao auxílio emergencial, que a gente viu, cada vez menos famílias estão recebendo, daqui a pouco ninguém mais recebe nada. Na outra ponto que a gente está vendo agora também é a questão dessa energia elétrica. Quando a gente vai olhando tudo isso, o que a gente tem é um programa de governo para a saída da pandemia que não foi preparado, que não foi pensado e que quem paga o preço, mais uma vez, são aqueles que menos têm, são aqueles que têm muita dificuldade, que já sofreram ao longo desse processo como um todo. É falta de planejamento, Glauco, é falta de planejamento por não ter entendido a importância do momento e o que era a pandemia. Negacionismo é um pouco disso, né? E agora, nesse caso aí das contas, a gente vai vendo por quê. Porque no final das contas, aqueles que muito têm não estão muito preocupados com isso, né? Afinal, eles estão lá protegidos dos seus paraísos fiscais. Negacionismo que atinge a área econômica e também a área social do governo. Até a próxima. Boa semana a todos, Glauco. Uma semana daquelas, né? Uma semana que vai ter muita coisa a partir dos atos que aconteceram nesse final de semana. Um abraço a todos. Abraço. Conversamos aqui com o diretor técnico do Diese, Fausto Augusto Júnior.